prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Oh, aleluia! Diante da majestade do Senhor, os anciãos com as suas coroas talvez poderiam ter, vamos colocar para o nosso contexto, talvez a gente teria tantos motivos para pedir alguma coisa, mas diante da majestade dele, diante da sua beleza, tudo o que nós conseguimos dizer é: Senhor, toda honra e toda glória, te exalto, Senhor, por quem Tu és, te exalto, Senhor, pela Tua bondade, te exalto, porque Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, não somente aqui e agora, mas amanhã, na segunda-feira, e talvez quando a minha vida estiver passando não por um momento tão bom, mas mesmo assim, Tu mereces, Senhor, porque Tu és digno de receber a adoração em todo o tempo, porque por Ti todas as coisas foram criadas, por meio de Ti, Senhor, eu vim a existir, por meio de Ti eu vim a ter vida, e não somente vida, mas vida em abundância. Oh, aleluia! Oh, Senhor, diante de um Deus assim, é impossível não nos alegrarmos com isso. Diante de um Deus tão bom, um Deus majestoso, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Somente a Ti a glória. Somente a Ti a glória, Senhor. Oh, Senhor, Tu és bom, Pai. E nós viemos aqui para Te exaltar, Senhor, para Te engrandecer, para Te entregar o nosso culto, Senhor, para entregar a Ti o nosso culto, para entregar a Ti a nossa adoração, para entregar a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Nós Te exaltamos, Senhor, não por aquilo que Tu pode fazer somente, mas por aquilo que Tu és, nosso Deus, Salvador, nosso Senhor, nosso Pai, nosso amigo, nosso Consolador. Oh, aleluia! Nosso socorro bem presente, a nossa cura, a nossa provisão, a nossa alegria. Oh, aleluia! Somente a Ti, Senhor, a glória, a honra e o poder. Vamos cantar uma vez mais a Ele a glória. E a Bíblia fala que todo aquele que tem fôlego nos seus pulmões adore a Ele. E talvez essa é uma manhã para a gente fazer de uma forma nova, que talvez a gente nunca adorou. Às vezes a gente julga a extravagância do outro, mas a extravagância nada mais que revela aquilo que eu conheço dele. A minha extravagância revela o quanto eu confio nele. Oh, aleluia!
Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, a alegria faz parte da fé. A alegria não é algo circunstancial. A alegria não é algo emocional. A alegria, ela é revelada pela palavra e pelo conhecimento que nós temos dele, por aquilo que ele é, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele pode, e não somente por isso, mas também porque um dia ele virá, meu Deus. A alegria, ela é sim uma característica daqueles que andam pela fé. A alegria, ela é sim daqueles que confiam no Senhor. Então não é por eu sentir, não é por sentir vontade de rir, não é por sentir vontade de me alegrar, mas é por saber, é por conhecer, é por ter a certeza de quem é meu Deus. Mas agora, se eu não conheço, se eu não me relaciono, todo filho que conhece o seu pai se alegra pelo fato dele abrir a porta do quarto e dar um bom dia. Quem é pai aqui sabe disso. Todo aquele que aqui é pai sabe que o filho se alegra somente pelo fato de ver o pai. O pai ainda não fez nada, o pai ainda não... nada, o pai só deu bom dia. Porque o filho sabe quem é o seu pai. O filho conhece o seu pai. E a alegria faz parte da nossa vida com Deus, da nossa vida cristã, ela faz parte. E talvez a gente ainda não viveu o que devemos viver e o que temos para viver, porque a gente ainda não se alegrou antes de ver. Porque a gente ainda não consegue ficar alegre. E sabe, Provérbios, no capítulo 17, olha que interessante como Deus é bom. Eu estava lendo isso com meu filho ontem. Vai dizer que aqueles que pensam mal, falam mal, não espere vir algo bom. Mas aqueles que pensam pela palavra e que falam com a palavra, estejam seguros de que o bom virá. Porque a palavra nunca falha. Nunca falha, nunca falhou. Então, se eu estou confiando na palavra, eu estou vivendo de acordo com ela, eu me alegro por ter um pai, e por esse pai agora viver dentro de mim, e eu me alegro por isso, eu posso estar seguro de que o bom virá. Eu posso estar tranquilo de que o melhor virá. Oh, aleluia, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor. Porque isso aqui não é... Nós não viemos celebrar um funeral. Nós não viemos celebrar algo triste. Nós viemos aqui para celebrar o Deus que está vivo. E nós servimos a um Deus vivo, que pronto virá. E isso é o motivo do nosso riso, de que em breve Ele virá, de que em breve Ele virá. A minha vida, o que eu faço, está voltado para esse tempo, para a eternidade. Obrigado, Senhor. Assim como Paulo disse, que essa leve e momentânea situação não se compara com a glória que está por vir.
Obrigado, Senhor. Nós te honramos a tua palavra e sabemos que em lugar de honra, grandes coisas acontecem. Nós estamos aqui, Senhor, como uma boa terra para receber a tua palavra. E aonde a boa semente encontra a boa terra, frutos, muitos frutos. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Porque essa é a manhã de cura. Porque o Senhor está aqui. E por onde Jesus passava, ninguém ficava igual. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode estar a tomar o vosso assento. Muito obrigado. Equipaço de música. Dudu, o senhor pode me acompanhar? A não ser que só se o senhor quiser. O senhor fica à vontade, né? O senhor é livre. Se disser não, vou fazer o quê? Amém. Deus é bom, irmãos. Você está feliz? Opa, 15 pessoas estão aqui comigo. Tá bom. Isso aí é uma... Pera aí. Vamos, calma lá. Ó, Deus falando, é para eu parar, né? Deixa eu desligar aqui. Isso aí é a fumaça. É onde tem fumaça. Não, brincadeira. Isso aí é o incenso das nossas orações está subindo. Está confundindo aqui as coisas. Aleluia, irmãos. Deus é bom, amém? Que manhã maravilhosa, manhã de Santa Ceia. Oh, aleluia. Manhã da gente, uma vez mais, anunciar aquilo que Ele fez até que Ele venha. Aleluia. Eu estou animado, irmãos. Estou animado, porque o Senhor é bom. Grandes coisas Ele tem feito, ainda mais que essa semana também foi meu aniversário, então falar, não é todo dia que a gente faz 25, não, brincadeira, não é 25, fiz 31, rapaz, eu tô mais perto dos 40 do que dos 20, quando a gente começa a falar, meu Deus, daqui 9 anos já tô com 40, e vai fazer 9 anos que eu tô pelas terras, peraí, o terceiro se tiver o terceiro a gente para aqui, né? Sinal. Então, essa semana foi para mim uma semana de reflexão. Como é que pode, né? A gente chega perto dos 40, a gente quer refletir na vida, né? A gente vai fazendo aniversário, meu Deus, e começa a refletir sobre a vida, sobre aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente não fez. E sabe, eu olho para trás assim, eu vejo muita coisa que obviamente foi decisão minha de fazer errado, mas eu olho a partir daquele momento em que eu aceitei o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, e eu percebo como minha vida foi transformada, e se eu cheguei até aqui hoje, foi pela sua graça, e glória a Deus por isso, que não tem nada a ver comigo. E eu olho para aquilo que já foi construído nesse tempo, a família maravilhosa que Ele me deu, os filhos, e tantas coisas, irmãos, milagres, provisão. Olha que maravilha, e eu tenho certeza que se você parar para refletir na sua vida aí, você vai ter momentos extraordinários daquilo que o Senhor fez na sua vida. E como um momento de reflexão, a gente até começa a ler a Bíblia mais, né? A gente começa até a orar mais e, eu tô chegando perto dos 40. Não, eu tô falando sério, me deu já falei assim, já fiquei um pouco, tô com uns 40. Aí comecei a olhar no espelho para ver se já tinha algum cabelo branco. Graças a Deus ainda não tem. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Mas pronto. E lendo a palavra, eu me deparei com algo muito interessante, irmãos. Que às vezes a gente lê, e parece que naquele momento não faz tanto sentido, a gente nem percebe, mas como é maravilhoso a gente sempre reler a palavra, porque em algum momento a gente descobre algo que a gente, lá atrás, talvez pela nossa, como é que se fala aí em português, madurez, como é que se fala? Maturidade.
Maturidade, espanhol, né? Como o pastor Gleice fala, muitas línguas me fazem delirar. E olhei observando isso, eu me deparei com algo muito interessante, irmãos, e eu quero partilhar isso com vocês. Quem aqui gosta de orar? Irmão, crente tem que orar, né? A gente não pode. A gente não pode dizer que isso aí é algo primordial, algo básico da vida cristã, é a oração, assim como a leitura. A oração, ela é sim algo importante, um combustível para nós. É interessante que a gente vê Jesus nos evangelhos, e ele poderia fazer tudo, irmãos, sem orar, mas ele decidiu não fazer nada sem antes orar. Tudo que ele fez era, orava primeiro e fazia algo. Então, peraí, se Jesus orava antes de fazer alguma coisa, quem somos nós para não seguir esse exemplo? De orar. E eu, observando isso, e seguindo esse caminho da oração, eu me deparei com um texto muito interessante. E eu quero, se você puder e quiser abrir sua Bíblia, em Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 3. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3, você que já leu a carta de Filipenses várias vezes, você vai ver que durante essa carta, uma tônica da carta é alegria. Paulo fala isso ao decorrer dos capítulos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez repito, alegrai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos. Imagina isso, Paulo, que viveu um contexto talvez bem diferente de nós aqui, irmãos. E ele tinha essa prática da sua vida que era alegria. Ele tinha uma prática que era alegrai. Que era alegrar-se. E não sei você, mas eu quando comecei lá um pouco atrás a ler as cartas de Paulo, eu imaginava um Paulo, sim, e alguns filmes mostram, né, um Paulo um pouco mais sério, um homem tem muita expressão de alegria, mas o que ele escreve é bem diferente daquilo que talvez que a gente imagina. Em muitas cartas, não somente em Filipenses, mas em outras, ele repete sobre o assunto da alegria. E parece que era uma prática dele a alegria. A gente vê ele, Paulo e Silas na prisão, ou seja, quem vai cantar mediante uma situação completamente contrária se não estiver alegre? Quem vai conseguir cantar, salmodiar e engrandecer ao Senhor em meio a uma situação de estar preso, se não tiver alegria? Você que talvez já leu a história da igreja, existe uma parte da história da igreja que em Roma, o imperador, se não me falhar a memória, Nero, ele abre as suas portas e olha a cidade de Roma, e ele fala: essa cidade está muito escura, vamos iluminá-la. Quem era a iluminação que ele fez? Os cristãos. Ele pegou cada cristão, botou nas ruas e botou fogo neles. Mas a história vai contar que diante disso, o que se ouvia nas ruas de Roma não era choro, se ouvia canções. Os cristãos pegando fogo, irmão. Alguém que já pegou fogo? Alguém que já se queimou? Irmãos, o minguinho dói. Agora imagina você ser coberto por fogo. E diante daquilo você começa a cantar. Você não chora, você não reclama, você canta. Então a gente vê que lá atrás os cristãos já tinham uma prática que era a alegria. E agora, olha Paulo em Filipenses no capítulo 1, verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha que
interessante que Paulo fala aqui, duas coisas interessantes. Quando ele se recorda nas orações que ele fazia para os Filipos, para a igreja em Filipenses, ele se alegrava por recordar da cooperação que eles tinham no Evangelho. Mas eu quero que a gente pegue duas coisas aqui: oração e alegria. Essas duas palavras, oração e alegria, duas palavras que aqui no texto elas estão separadas, mas que na nossa vida elas devem estar juntas. Sabe, oração não é um peso para nós. Nunca foi e não deve ser a gente orar com peso. Larry Titus, eu estava vendo uma ministração dele sobre oração. Ele disse que uma vez, ele com a agenda muito apertada, com um tempo muito curto, ele resolveu fazer o seu devocional, o seu momento de oração, das 6 da manhã às 7. Oh, glória, esse é crente, acorda de manhã. Cedinho, das 6 às 7. Mas ele fala que ele fez isso das 6 às 7, mas terminava às 7 horas, batia o relógio lá às 7 horas, fechava ali, e nas outras 23 horas, ele não dirigia uma palavra ao Senhor. Agora imagina, aqui os casados, você dizer para sua mulher ou para o seu esposo: olha, o tempo que eu tenho para dizer que eu te amo, que eu te quero, quão maravilhosa você é das 6 da manhã às 7. Às 23 horas, eu não falo uma palavra para si. Eu não vou dirigir uma palavra para você. Pode ser assim? Vamos fazer esse acordo? Qual mulher ia aceitar isso? Os homens talvez aceitar de boa, né? E ficar, bom, tranquila, moça. Vai falar? Brincadeira. Mas imagina isso, a gente dizer: Senhor, esse é o horário que eu tenho para ti, mas o restante do meu dia eu não vou conseguir dirigir ou falar uma palavra para você. E Paulo mostra aqui que a oração, ela é um motivo de alegria. Por quê? Porque eu estou agora a conversar, a falar com um Deus grande, o Deus justo, o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, aquele que morreu, ressuscitou. Eu estou a conversar com aquele que lá atrás me escolheu. Eu estou a falar com aquele lá atrás, antes do ventre da minha mãe, me gerou. Como que isso não vai ser motivo de me alegrar? Se eu estou a falar com um Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou o céu e a terra, se isso não for o bastante para a gente se alegrar, irmãos, nada mais vai ser. Se o meu motivo de alegria para orar a Ele é porque Ele me dá alguma coisa, então a nossa alegria, a nossa confiança, o nosso amor a Ele é nada mais, com que todo o respeito da palavra, superficial. George Miller fala uma frase que é muito interessante e eu gosto dela: eu não oro os 5 minutos, mas eu não fico 5 minutos sem orar. Então, a nossa alegria, irmãos, orar deve ser e sempre foi motivo de alegria. Orar ao Senhor sempre foi, sempre será motivo de nos alegrarmos. Isso é uma prática nossa. Deus poderia fazer tudo sozinho, sim, mas Ele escolheu fazer tudo por meio da oração. Tudo a partir de orar. E sabe, o quanto nós oramos, e eu não estou a dizer aqui para você agora o quanto você ora 2 horas por dia, 3 horas por dia, não é sobre isso, mas o quanto você fala com Ele, o quanto você se direciona a Ele, isso tudo é baseado no quanto eu conheço Ele. Isso tudo é baseado no quanto relacionamento eu tenho a partir da sua palavra. Sabe, naqueles momentos de oração em que a gente começa a engrandecer a Ele, você começa a perceber: meu Deus, que majestoso, que grande é. Esses dias até me lembrei da ministração lá atrás, não sei se foi 2021, 2022, da Priscila,
que ela subiu aqui dizendo: Deus é grande, grande é o Senhor. E a gente ficou naquele momento, e aí a gente pensa: ai meu Deus, para que repetir tantas vezes? Ai meu Deus. Ele não pensou quantas vezes ele ia sofrer por nós. Ele não ficou pensando: nossa, quantas chibatadas eu vou ter que tomar por eles. Então, se for a Bíblia nos mostrou Apocalipse que diante do Deus maravilhoso que criou os céus e a terra, a única coisa que eles conseguiam pronunciar é santo, santo, santo. A única coisa que eles conseguiram dizer naquele momento tão maravilhoso e sublime que eles estavam a ver era santo, santo, santo. E eu não fico a imaginar que eles estavam se lamentando por ficar dizendo santo, santo, santo repetidas vezes, repetidas vezes, repetidas vezes, mas era motivo de alegria, porque diante deles estava quem é realmente santo, santo, santo. Então não tem como eu orar de uma maneira triste, se para quem eu estou direcionando minhas palavras é um Deus que é grande, é um Deus que é santo, incomparável, majestoso, o mais belo, o mais lindo, e aí o mais, se você quiser, você pode o mais cheiroso também. Não tem, irmãos. Eu lembro do meu avô, um homem de, naquela época, uns 70 anos, irmão, assembleiano raiz, na praia de calça, nada contra, nada contra, mas era um homem piedoso, de oração, minha avó também, e eu lembro dos dois uma vez no quarto, orando, joelhos, os dois dando aquelas gargalhadas, irmão, e eu falei: opa, pera lá, eles já têm 7 filhos, o que esses dois estão fazendo dentro do quarto? E eu lembro que eu cheguei perto do quarto, e eles estavam lá: oh Deus grande, e ha 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 ha, Deus maravilhoso, e ha 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 ha, porque naquele momento eles estavam ali, sabendo que Ele vive dentro de mim, claro que sim, irmão, mas sabendo que também eles estavam direcionados diante e posicionados espiritualmente diante de um Deus grandioso. Oh, aleluia! Olha que maravilha, algumas coisas sobre você se alegrar nas suas orações. Filipenses capítulo 4, 6, na mesma carta, desculpa, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, e não termina por aí, e que vem depois com ações de graças. Então olha que maravilhoso que estou ansioso, na oração eu recebo paz. Isso não é motivo de a gente se alegrar em orar, irmãos? Se eu estou ansioso, preocupado, aonde eu devo estar em oração? Se eu estou sem saber o que fazer, preocupado, para onde eu devo correr então? Para a oração. E eu oro, Senhor, e eu rasgo ali o meu peito e falo: Senhor, eu estou preocupado com isso aqui, com e tal, e não sei o que, mas eu sei que o Senhor está a ouvir-me, e eu sei que o Senhor já está a providenciar tudo. Então, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E agora eu começo a me alegrar, porque eu orei a Ele, e Ele está a ouvir-me, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, então eu me alegro agora por isso. Olha que interessante, Mateus capítulo 6, verso 7. Mateus capítulo 6, verso 7. E orando,
Não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Opa, peraí. Eles presumem que o muito falar, eles vão ser ouvidos. Mas peraí, se eles estão a falar, era para ser ouvido. Eles estão a falar bastante coisas. Eles estão a repetir talvez, santo, santo, não sei o que, não sei o que. Mas mostra um pouco antes do texto, algo chamado hipocrisia. O que vem no contexto de Mateus capítulo 6, uns versículos antes, é algo chamado hipocrisia. Aonde eu vou para a oração como uma maneira religiosa, como uma maneira de obrigação. Oração não é obrigação, oração é o que todo cristão precisa fazer, é como o ar que nós respiramos. Não é obrigação. Mas se eu não oro, fecha o seu nariz aí e tenta respirar depois. Então eu vou àquele momento de oração, e aí você sabe o momento que você ora, de uma maneira hipócrita, religiosa. Vou cumprir aqui, que eu marquei na minha semana, que eu tenho que orar 1 hora por dia. Então eu tenho que bater meu cartão na oração 1 hora por dia. Ele, na palavra, a gente não vê ele estipulando que a gente tem que fazer isso. Mas Paulo fala, orar em todo tempo. Ou seja, em todo tempo, eu falo com ele. Em todo tempo eu me dirijo a ele e falo, Pai, eu te amo. Sabe, acho que foi ontem, não, sexta-feira. Não, hoje de manhã, desculpa, hoje de manhã. Nós nos acordamos. E o Teodoro ele é assim mais, ele gosta de um carinho mais, que o Timóteo já é mais, não toca em mim. Não sei se alguém aqui sabia disso, mas no Rio Grande do Sul tem uma cidade que se chama Não Me Toque. Se você não gosta de toque, olha aí a cidade para você. Não, brincadeira. Uma cidade Não Me Toque, pequenininha. E aí o Teodoro ali, a gente veio, a gente já quase pronto, ele veio assim, com os braços abertos, falou, só queria te dar um abraço. Me deu um abraço, saiu. Falei, opa, que lindo isso. Agora imagina a gente transportar isso, Pai, eu te amo. Aí passa um tempo, Pai, eu te amo uma vez. Pai, tu é maravilhoso. Pai, tu é tão lindo. Obrigado, Pai. Obrigado. Sabe como é que a gente não vai se alegrar para orar se a gente está a falar com o nosso Pai? Pelo amor de Deus, irmão. Sabe quando eu tinha 14 anos eu perdi meu pai? Acho que já contei várias vezes essa história aqui. Com 14 anos eu perdi meu pai. E naquele dia, sabe a coisa que eu mais queria, irmão? E isso passou até uns 16. Era ter um pai presente. Assim, presente fisicamente. No que eu pudesse ligar e dizer, Pai, estou com saudade. Pai, eu te amo. Pai. E falar um pouquinho. Era o que eu mais queria. Era isso. Mas agora a gente tem a oportunidade de ter o nosso Pai, o Deus Pai, para falar com Ele, Pai, eu te amo. Não, eu só queria dizer que eu te amo, Pai. Só queria falar isso. Não sei se algum filho aqui alguma vez já ligou para o seu pai, ou o pai já recebeu uma ligação dessa do filho dizer, Pai, só queria dizer que eu te amo. Para o filho, o que importa ali é o que ele vai expressar para o seu pai. É o quanto ele vai engrandecer o seu pai ali. O quanto ele vai honrar o seu pai. Naquele momento. E como que a gente não vai se alegrar para orar, sabendo que a gente tem o nosso pai? Ô meu irmão, pelo amor de Deus, eu não sei então o que mais vai te alegrar nessa vida. Eu não sei mais o que vai fazer você tirar um sorriso dessa boca.
Não, eu vou conseguir me alegrar quando eu conseguir aquela coisa. Ou seja, eu vou para o meu Pai, eu quero a oração, mas não a oração para engrandecer, eu quero só o resultado que ela produz para mim. Mas eu não estou preocupado no resultado que vai causar nele. Eu quero o benefício da oração para mim, mas primeiramente a gente esquece que a oração é algo para Ele. E que Ele decidiu que naquele momento em que eu engrandeço Ele, por meio da oração, Ele também faz eu receber algo. Não é uma barganha, mas é primeiramente eu engrandeço Ele, eu me projeto a Ele em alegria, em amor, em dando glória, honra. E aí Ele decidiu que por meio da oração Ele também me vai agregar as coisas. Mas primeiramente a oração é voltada para Ele. A Bíblia diz que as nossas orações são como um incenso que vai subir a Ele, como um aroma agradável. Agora imagine esse aroma agradável ser repleto de alegria. Oh, meu irmão, esse aroma suave ser voltado com alegria. Oh, aleluia. Irmão, oração é estar alegre. Oração é estar alegre. É a gente viver em alegria. Agora, mais um motivo para você se alegrar. Efésios capítulo 3, verso 20. Efésios capítulo 3, verso 20. Olha aí, a gente faz 31, já começa o telefone a ficar mais longe, ó. Parece que os olhos compreendem que está chegando perto dos 40. Já começa a ficar assim. Ah, que a letra está pequenininha. Ah, agora sim. Já até modifiquei as letras do meu telefone no WhatsApp para maior, sabe? Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E aí, meu irmão, isso aí já não é mais um motivo de você se alegrar, saber que você vai pedir algo para Ele, mas que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que o seu pedido. Oh, aleluia, irmãos. E eu olho para essa carta de Filipenses, e eu vejo isso, irmãos. A tônica da carta, não só da carta, mas a tônica da vida de Paulo, a vida no ministério, a vida como homem, a vida como filho de Deus, a vida como servo de Deus, a vida como apóstolo, e a sua vida como oração era pautada e voltada para a alegria, para estar o tempo todo alegre. Ah, mas é que a minha personalidade é um pouco mais sério. Sabe o que a gente faz? A gente pega a nossa personalidade, que foi Deus que nos deu, e glória a Deus por isso, irmãos. Cada um é diferente de mim. Oh, aleluia, obrigado. Imagina que ruim que ia ser ter só Marcelo nessa terra. Meu Deus. Mas a gente pega a nossa personalidade e nós ficamos engessados a ela. E aí a gente não quer mudar. Mas o interessante é que para alguma outra coisa natural, a gente consegue sorrir.
mas voltado para aquilo que é o nosso Deus, a gente não consegue expressar um sorriso. Não é que para algumas coisas a gente brinca, a gente sorri e tal, mas voltado para o Senhor. Para o Senhor é assim, oh aleluias. O Senhor, Ele é alegre. A Bíblia diz que Ele ri dos planos dos inimigos. Mostra um Deus que é alegre. O cego chegou para Ele: Senhor, me cura. E Ele fala: o que tu quer que eu te faça? E aí a gente não quer expressar alegria para Ele, sendo que Ele é alegre. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, Ele está alegre lá, e porque Ele está alegre lá, isso oh aleluia, peraí, Ele está alegre lá no seu trono, e isso vem para mim me tornando forte, porque a alegria dele, Ele está sorrindo, Ele está alegre no trono, porque Ele sabe que Ele já venceu, Ele sabe daquilo que Ele já fez, e Ele sabe que Jesus vai voltar e vai conquistar todas as coisas, vai colocar todas as coisas em ordem. Então Ele está alegre lá, e porque Ele está alegre lá, isso me fortalece, irmãos, sabendo que eu tenho um Deus alegre, um Deus que sorri, um Deus que é feliz, um Deus que celebra. Aí a gente não consegue, quando a gente vai orar, se alegrar. Porque talvez a gente aprendeu que a oração é algo sério, é algo que precisa de respeito. A alegria nunca foi falta de respeito. Ser alegre nunca foi falta de respeito. Falta de respeito é você não considerar o que o outro gosta, ou o que o outro quer, ou o que ele não gosta, ou o que ele não quer. Se a gente olha para a Bíblia e vê o povo de Israel celebrando porque a arca tá voltar para a terra, e o rei Davi, imagina o rei, começa a celebrar de uma extravagância, que alguém na janela olha e fala: olá, que é isso? Onde já se viu um rei fazer isso? Onde já se viu um rei dançar assim? Aonde já se viu crente sorrir, crente se alegrar, crente dar boas risadas? Onde já se viu isso? Aí a gente pega a opinião do outro e fala: poxa, a vida é verdade. E aí a gente começa a nos moldar para não desagradar o outro. Mas entenda isso com todo cuidado. Quando Davi reconquistou a arca e estava a trazer para aquela terra, o que mais importava ali era a posição que Deus ia assumir de novo naquela terra. Em nenhum momento ele desrespeitou ninguém. Em nenhum momento ele desrespeitou. Mas o que aconteceu? Só porque ele saiu fora do padrão, fora do que os outros achavam que era certo, ele foi julgado. Mas ele fala: ei, peraí, a arca voltou para casa, agora a gente vai ser abençoado de novo. Como é que eu não vou me alegrar por isso? Como é que eu não vou me alegrar quando eu for orar e pedir alguma coisa a Ele, e Ele mostra para a gente que tudo que eu pedir em oração, crendo que já recebi, já é. Como é que eu não vou me alegrar por isso, sabendo que antes mesmo de eu pedir, Ele já sabe o que eu preciso? Como é que quando eu for orar eu não vou me alegrar, sabendo que o que eu preciso, Ele providencia? Como é que eu não vou me alegrar quando eu for orar, sabendo que eu estou a conversar agora com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte? Como é que eu não vou me alegrar por isso?
Sabe por que eu não vou conseguir me alegrar por isso? Aí vem algo da escola bíblica. Conhecendo o Pai. Matéria, conhecendo o Pai. Quem conhece o Pai se alegra. Quem conhece o seu Pai, e se eu te perguntar alguma coisa sobre o seu Pai, quando você for falar do seu Pai, você vai expressar um mínimo sorriso, mesmo que seja pequeno, porque você vai começar a lembrar a sua infância, o que Ele fez por você, aonde Ele te levava, os primeiros passos, andar de bicicleta, levar no futebol, e não sei o que, e papapá. Porque o conhecimento daquilo que Ele já fez é motivo de você se alegrar hoje. Agora, se eu te perguntar, você conhece Deus? Aí a gente, claro, conheço. Se a gente conhecesse, a gente expressaria o sorriso. Porque o caráter dele é motivo de eu me alegrar. Irmãos, para mim, Números no capítulo 19, Números capítulo 23, verso 19, que fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se esquecer, nem para voltar atrás, tudo que Ele diz acontece. Se fosse só isso, irmãos, para mim já bastava. Para mim já era suficiente a saber que eu tenho um Deus que não mente. Então eu me alegro. Lembra, a vida cristã, ela é vivida por fé, obviamente. O justo viverá pela fé. Mas a fé, ela traz a alegria. Dentro da fé está embutido a alegria. Oh, aleluia. Queria chamar a música aqui. E sabe, irmãos, talvez o que esteja faltando para você romper em algumas coisas, você conquistar algumas coisas, é justamente a alegria. É justamente se alegrar. Mas eu não sinto de sorrir, eu não sinto de me alegrar. Lembra, não é por você sentir, é por você conhecer. É sobre o conhecimento, não é sobre sentir. Porque se fosse para sentir, se fosse por sentir, irmão, talvez muitos aqui não sentiriam de vir no culto hoje. Não, Deus não falou comigo para ir na igreja. Deus não falou para ir no culto hoje. Então eu vou ficar em casa. Não, Deus não falou para eu dizimar ou eu ofertar esse mês. Deus não falou para eu fazer isso. Então eu não vou fazer. Mas é por conhecer. É por conhecimento. E o conhecimento me dá alegria. Sabe, irmão, eu quero fazer diferente com você nessa manhã. Geralmente a gente termina o culto com aquele único, a gente, né? Aquela música. Mas a gente vai, vou pegar o pessoal da música aqui.